Assunto de hoje: bloqueios, travas, alguns traumas. Quem não tem alguma coisa que trava a vida da gente, o nosso modo de se relacionar, a nossa relação com o trabalho, a autoconfiança, enfim. Todos nós, eu acho que temos alguma coisa que precisa ser trabalhada para poder fluir melhor todo o resto. Nada melhor do que uma ferramenta que aponta as áreas onde esses bloqueios mais acontecem, poder entender a origem, poder entender como funcionam e aí mãos à obra. É isso que algumas posições na astrologia, na carta natal, podem nos indicar. Vamos lá, eu sou a Cláudia Lisboa, eu sou astróloga, professora de astrologia e estou aqui feliz da vida em poder trazer esse conhecimento para vocês e hoje falar de um assunto que mega interessa a todo mundo, que é poder lidar com os desafios da própria vida. Primeira coisa importante é entender que um determinado bloqueio, que uma determinada dificuldade, ela não tem que ser encarada, sob hipótese alguma, como uma coisa negativa, como uma coisa ruim. Ela pode ser entendida e até é como uma coisa difícil. Dificuldade e negatividade têm que caminhar absolutamente separadas. Da mesma maneira que as coisas que fluem entre a gente, eu tenho falado isso até em outros vídeos, que aquilo que flui não deve ser encarado como positivo. Também não tem o menor sentido. O que está fluindo pode até não ser aproveitado e aí não fazer o papel da oportunidade que essa facilidade tem na nossa vida. Mas das facilidades falemos um outro momento. Agora a gente vai falar sobre os desafios e dificuldades. Tem alguns elementos na astrologia que podem apontar para isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração são os chamados aspectos. Então, tem certos aspectos que vão, de fato, denunciar, apontar, revelar para nós aquilo que para nós é difícil. Aquilo que para nós precisa ser exatamente experimentado, errar e acertar até poder fluir melhor. Esses aspectos são algumas conjunções, as quadraturas e as oposições. Até isso é uma pergunta que me fizeram nos comentários. As conjunções, elas são fluentes ou elas são desafiadoras? As conjunções, elas são tanto fluentes quanto desafiadoras. Eu sempre interpreto para os dois lados. A conjunção é quando dois astros estão juntos e funcionam como dois aliados. Então, se você alia coisas difíceis que estão em conflito, você está aliando, você está fazendo uma associação que gera dificuldades, mais dificuldades. Se você alia dois elementos que estão fluindo bem, você vai ter um aspecto mais tranquilo, onde as coisas vão se encaminhar com mais facilidade. O que basicamente determina isso é se essa conjunção, se essa aliança entre os dois planetas participa ou de um aspecto fluente ou de um aspecto resistente. Às vezes tem as duas coisas, aí novamente tende para os dois lados. Segundo ponto importante, a posição de Saturno, que vai ser a indicadora de onde ali nós temos um trabalho árduo de amadurecimento para poder superar as frustrações daquilo que a gente imagina que deveria ser o melhor. Então, na verdade, o Saturno não é responsável, simbolicamente falando, por nenhum trauma e nenhuma restrição, por nenhum bloqueio. Mas é que, na criança, quando a gente é pequeno, a gente tem, sei lá, vontade que tudo é pra gente, nós queremos tudo. E aí nós vamos recebendo os cortes, seja os cortes no início de nossos pais, seja no longo da vida, da própria vida, das pessoas à nossa volta, da realidade. Então, esses cortes vão marcando algo fundamental, que é você poder suportar que você não é único na vida. E alguns deles podem ser recebidos de uma maneira traumática. Alguns desses momentos em que nós recebemos um corte para a realidade. Depende muito de como nós lidávamos com esse desejo de perfeição, de ter tudo, de ser tudo, de idealização. Então, quanto mais idealizados estamos de nós mesmos e da vida, mais traumático será você cair na real e dizer, não, peraí, as coisas não são bem assim. Agora, se isso não acontece, a gente vai para loucura, aí esquece, aí a gente está fora da casinha, como se diz. Então, para poder lidar bem com a vida, é importante saber que nem tudo é possível, que há restrições e que nós temos que saber superar estas restrições.
Em alguns casos, onde existem fatos mais graves, a participação de Saturno se dá em relação ao aspecto que ele tem outros planetas que podem ser indicadores de coisas que estavam fora do controle e que aí, de fato, vai ter que ter um trabalho muito maior. Então é importante olhar a posição de Saturno para poder entender o quanto nós vamos aprender com com a realidade, com o amadurecimento ao longo da vida. Eu acho que quando a gente fica mais velho, fica mais fácil você dizer, ok, é o que temos para hoje, está tudo bom, tudo bem, e a partir dali, de posse dessa realidade, eu posso ambicionar, ter a ambição de ir mais longe. Sempre o Saturno está relacionado com corte, realidade, frustração e vontade de superação. E aí eu vou seguir mais adiante. Outro ponto importante é onde está Marte. Marte, o deus da guerra. Acho que o nome deixa claro. O deus da guerra é onde nós temos os grandes desafios, onde a gente vai enfrentar nossas lutas, onde ali nós temos nossos adversários, que são nossos temores, nossos medos, a dificuldade que a gente tem de encarar uma empreitada pela frente, enfim. Então, ali também estão marcados alguns pontos traumáticos, como se fosse uma espécie de cicatriz, como se fosse uma contusão que quando toca, dói um pouco, ou dói muito, depende da posição desse planeta. Então, ali nós temos batalhas para acontecer e, de fato, vão deixar cicatrizes. Nós podemos buscar ali os pontos onde os desafios foram grandes e são grandes e onde a gente se torna realmente guerreiro, a gente se torna tipo mega forte, onde a gente malha na vida para poder ganhar força, coragem e vontade de seguir adiante. Essa é uma posição super importante do planeta Marte. Depois nós temos dois outros que podem ser indicadores de vamos dizer, momentos em que o chão saiu de baixo e, ao mesmo tempo, de rupturas que levaram a gente a viver de uma forma totalmente diferente, que são as grandes mudanças. Ali, as mudanças nos deixam realmente a marca de uma falta. A gente, no momento que está confortável numa situação e perde aquele conforto, a gente tem ali uma espécie de zona intermediária entre o que eu tinha e o que eu não tenho ainda. Então, nessa zona intermediária, eu posso ter realmente a marca de uma falta, e aí a gente fica assim, porque falta isso, porque falta amor, porque falta carinho, porque falta trabalho, porque falta dinheiro, porque falta saúde. E a ideia é que a gente não fique grudado na falta, que a gente fique ligado àquilo que nós queremos alcançar, que está disponível e que é possível, apesar da dificuldade que a gente tem de lidar com essas perdas. Então tem bastante coisa associada a isso e todos esses pontos que são considerados em muitas análises pontos traumáticos ou de bloqueios, eu considero como sendo os pontos criativos. Ali eu trabalho com criatividade, eu trabalho com a possibilidade da gente ser genial ali, eu trabalho com a possibilidade da gente superar qualquer encrenca que a vida nos coloca, a gente fica cascudo, como eu digo, a gente fica fortalecido. Algumas pessoas se aprisionam naquele trauma ou naquele bloqueio e aí tem que ser bastante trabalhado, aí claro que o astrólogo indica, tem terapia, tem floral, tem análise, tem prática espiritual, tem tanta coisa que trabalho físico, corporal, que pode, de fato, colaborar junto com o desejo de transformar para alcançar essa libertação, essa liberação e transformar a dificuldade em criatividade. Ok? Esse vídeo foi mais um conteúdo um pouco teórico sobre como essas posições podem nos ajudar a entender melhor os pontos de superação e com o passar do tempo, se a gente aprofundar, quando aprofundar, a gente pode trabalhar com cada um deles, ok? E sigamos juntos, eu estou adorando essa troca, os comentários estão sendo incríveis, eu já estou, de fato, criando novos conteúdos a partir da demanda de vocês. Não deixa de compartilhar com os seus amigos nas redes sociais, eu tenho o canal do Face, o canal do YouTube, se inscreve, enfim, vamos junto que a comunidade astrológica é muito gostosa, é muito legal da gente ter essa troca, uma linguagem, é bom falar o que eu chamo de astrologuês, e aos pouquinhos eu já vejo que vocês estão falando um pouquinho dessa língua, ok?
Fica um grande beijo, carinho, gratidão e até o nosso próximo encontro. Beijão.